Imaginem homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz. Estão lá dentro desde a infância, algemados pelas pernas e pelos pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. Você certamente conhece o mito da caverna de Platão. Esse texto, aparentemente simples, pode ser considerado a síntese de toda a filosofia platônica. É incrível perceber como Platão, um homem profundo que compreendeu melhor do que ninguém a condição humana, como ele conseguiu sintetizar tudo isso em uma figura de linguagem, em um simples mito. O mito conta a história de homens prisioneiros que desde a infância viviam acorrentados no fundo de uma caverna, olhando para dentro. Eles passavam um dia contemplando sombras, imagens que eram projetadas na parede interna da caverna. Eles não se davam conta que aquelas imagens eram apenas projeções da realidade que estava lá fora. Por estarem ali naquela condição desde a infância, eles estavam certos, convictos de que aquilo era a verdade. Eles não conseguiam perceber que aquilo era apenas um ponto de visão, que eles estavam presos a um ângulo, a uma opinião, a uma crença, a uma forma de ver as coisas, que não correspondia necessariamente com a realidade. Até que num dado momento, um desses prisioneiros, desconfortado com aquela situação, sai da caverna, enxerga a luz, se encontra com a verdade. Após ver a verdade, ele se sente no dever de regressar para dentro da caverna e alertar os demais. Veja que esse mito permite diferentes interpretações. Eu gostaria aqui de explorar 4 pontos que são centrais na proposta do Platão. O primeiro ponto, o mito da caverna traz um sentido ontológico. Platão deseja ensinar que dentro da caverna, lá no fundo, é o mundo material, é o mundo das sombras, é o mundo sensível. É uma realidade na qual tudo passa, na qual nada se mantém. Portanto, é uma condição de mundo ilusória. Para você conhecer o mundo real, o mundo verdadeiro, onde tudo é eterno, onde tudo permanece, você precisa sair da caverna. A verdade está lá fora, porque lá fora é o mundo inteligível. A verdade está lá fora. Este, então, é o primeiro sentido do mito, é um convite para deixar a caverna, sair do mundo material, onde tudo perece, onde tudo passa, e ir para o mundo real, onde tudo é eterno, onde tudo é perfeito e imutável. O segundo sentido do mito é um sentido gnosiológico. Platão deseja mostrar que dentro da caverna você só pode conhecer as sombras, as aparências. Dentro da caverna você só pode ter acesso a opiniões, a crenças que não correspondem necessariamente com a verdade. Portanto, você tem que se libertar dessa condição e se dirigir para fora da caverna, porque é fora da caverna que está a verdade, a aletheia. Todo homem busca a verdade. Não se vive se não se busca a verdade. Mas a verdade está para além daquelas sombras enganadoras. Ela está fora da caverna. Portanto, é necessário, por meio da reflexão, buscar a verdade que está lá fora. O terceiro sentido do mito é um sentido místico, uma vez que dentro da caverna você só pode ter experiências mundanas, experiências profanas. São experiências passageiras, enganadoras, que não acrescentam nada à tua existência, que não te tornam uma pessoa melhor. Se você deseja ter uma vida significativa, se você deseja ter uma experiência espiritual, você tem que sair da caverna, porque lá fora você terá uma experiência religiosa, uma experiência com a verdade, e isso dará sentido à sua existência. Por último, um quarto sentido do mito é o sentido político, e diz respeito, sobretudo, para aquele prisioneiro que saiu da caverna, viu a verdade e agora tem o dever político de retornar para a caverna
e alertar os demais. Veja que a função do homem que se tornou sábio porque viu a verdade, se encontrou com ela, é retornar para a caverna e alertar os demais. Dizer para os demais que eles estão sendo iludidos, que aquilo que está sendo projetado ali é mera opinião, é senso comum, que a verdade está para além daquela realidade. Retornar para a caverna é duplamente perigoso. É perigoso voltar para a caverna porque você mesmo pode se acostumar novamente com aquela condição. Não há dúvida que dentro da caverna há uma falsa sensação de segurança. E muitos preferem ficar lá dentro por conta dessa aparente segurança. Então, ao regressar para a caverna, você pode de novo se acostumar com as trevas, com a escuridão e decidir ficar por lá mesmo. Se você supera esse desafio inicial, vem o segundo risco. Você corre o risco de ser mal interpretado por aqueles que estão lá dentro. Muitas pessoas não querem a verdade. Muitas pessoas preferem uma mentira bendita do que uma verdade que exige um esforço para sair da caverna. Então, ao anunciar a verdade, você corre o risco de ser violentado. A sua integridade física está ameaçada. Não raras vezes, aquelas pessoas que estão lá dentro podem se revoltar, assim, insurgir contra você e atentarem contra a sua própria existência. Ainda assim, ainda que exista um risco para aqueles que anunciam a verdade, que denunciam as injustiças, esse é o dever político que todo homem e que toda mulher tem que assumir. Se você se encontrou com a verdade, se você adquiriu conhecimento, você não pode guardar isso para você. Você deve compartilhar, você deve alertar os demais e convidá-los a sair daquela condição e encontrar-se cada qual com a verdade que está lá fora. Quando Platão fala do quarto sentido do mito, que é o sentido político, Platão está evidentemente falando do próprio Sócrates. Sócrates é o personagem do mito que se libertou. Sócrates foi o primeiro a sair da caverna, viu a verdade e retornou para o centro de Atenas, para a Ágora, para anunciar a verdade. Mas Atenas não suportou a verdade. Atenas não soube ouvir o que Sócrates tinha para anunciar. Então os cidadãos de Atenas se uniram contra Sócrates e mataram ele. Esse é o risco que você corre. Anunciar a verdade é sempre um risco. Mas assim como Sócrates não sucumbiu frente à ameaça, anunciou a verdade, denunciou a injustiça, assim nós, que queremos nos encontrar com a verdade, também precisamos agir, denunciando as injustiças e anunciando a verdade. Pensa nisso. Será que você está dentro da caverna ou você já saiu para fora?